Voltamos! Gente, aquela lasanha estava maravilhosa. Depois vocês façam em casa, tá bom? Lasanha de fraldinha ou de costela, enfim, inventa moda aí, porque é sempre muito bom ter uma novidade em casa, não é? Seguinte, olha, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a ansiedade que as tecnologias causam na gente. Você, por um acaso, quando vai dormir, fica ali no celular um tempinho antes de dormir, acaba ficando um pouco ansioso, agitado, vai fazer alguma compra na internet, fica agitado também, você percebe que você sai um pouquinho de si? Pois é, a gente vai conversar hoje com a Sulamita, que é psicóloga, e vai, mostrar pra gente o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso aí. Boa tarde, Su. Como é que você tá? Boa tarde, Kelly. Estou muito bem, muito honrada pelo convite e animada pra gente conversar sobre essa pauta tão importante. Isso aí, gente. Porque, olha, hoje em dia, a gente tá com o celular ali na hora que acorda, na hora que vai dormir, está comendo o tempo todo, 24 horas, né? Então, tem um momento que é importante a gente fazer um detox para nossa saúde mental, né? E me diz uma coisa, em que momento, por exemplo, que esse constante tempo das pessoas nas redes sociais pode causar algum malefício à saúde? Sim. Esse tempo muito extenso, exacerbado na rede social, pode causar prejuízos, principalmente porque vai gerando cada vez mais ansiedade. Sim. E juntamente com isso, a pessoa ela acaba se distanciando muito das conexões reais, daquilo que é importante a gente estabelecer com o outro. E também vai gerando prejuízos para a saúde mental e emocional da pessoa. Porque nós somos seres sociais e cada vez mais que nós nos distanciamos dessa realidade onde nós estamos ali inseridos, isso acaba potencializando cada vez mais sintomas que envolvem também a irritabilidade, a privação de sono, a dependência digital e vários outros sintomas que também são bem prejudiciais para o indivíduo. E de que forma, por exemplo, que assim a quantidade, a sobrecarga de informações, ela pode contribuir para esse esgotamento mental? Porque realmente, quem trabalha com o celular, quem não trabalha, você pega o telefone ali, gente, são inúmeras mensagens, aí você está nas redes sociais, são inúmeras informações, e aí você tem mais um monte de coisa para fazer, então o celular parece que consome a sua alma ali. Então, assim, de que maneira que essa sobrecarga ela pode atrapalhar, e dar cada vez mais ansiedade nas pessoas? Sim. Essa sobrecarga, Kelly, ela muitas vezes vem de maneira sutil. Então, são notificações, e-mail, mensagens e tudo isso agrava justamente para que as pessoas elas fiquem cada vez mais imersas nesse mundo digital e tecnológico. E se a gente for olhar os dados estatísticos, a Organização Mundial de Saúde, ela, com uma pesquisa recente, mencionou que 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. Então, tudo isso é decorrente, muitas vezes, de um imediatismo que acontece muito na nossa sociedade, onde nós estamos constantemente ali envolvidos com informações, com assuntos diversos, redes sociais também, Instagram, TikTok, tudo isso acaba potencializando cada vez mais para que esse aumento desses sintomas eles fiquem mais intensificados, a ponto de a pessoa não conseguir ter um freio e nem estabelecer um limite ali do que ela vai utilizar, do conteúdo que ela vai consumir, daquilo que ela vai fazer ali na utilização desse aparelho, e tudo isso acaba prejudicando muito assim esse aspecto da saúde mental de fato. Entendi. Sabe o que eu já vi pessoas falando? Que dependendo de como elas estão, se ela estiver à noite ali dormindo, passando a tela do celular, dependendo do que aparece, dá um sinalzinho no estômago. Sim. Isso é um sinal de ansiedade? Sim, Kelly, é um sinal de ansiedade e além desse tem muitos outros, como por exemplo, tremores, palpitações, dores gastrointestinais também, a irritabilidade também, porque impacta muito no nosso humor. A depender daquilo que você vai consumir na internet, daquilo que você vai ver, isso vai gerar um impacto grandioso na pessoa. E o uso excessivo de telas antes de dormir é algo também muito prejudicial, principalmente assim para a constância do sono no período da noite. Então, reduzir esse uso é algo extremamente importante. E eu já vi pessoas também que, dependendo da forma que elas estão mexendo no celular, elas sentem um certo enjoo. Não sei se você já viu isso. Acho que pessoas, por exemplo, que ficam mexendo no celular de barriga para cima, não sei se mexe alguma coisa com o labirinto. Sei que tem pessoas que sentem enjoo também. Então, enfim, gente,
esse uso excessivo, né, das novas tecnologias, com certeza não vai ter não vão ter benefícios pra gente, somente benefícios, né? É bom a gente cuidar também. E agora, com a volta às aulas, né, as escolas proibiram a utilização do celular em período de aula e até mesmo no intervalo. Sim. Então, do momento que o aluno chega na escola até o momento que ele vai embora, ele não pode pegar mais o celular. Em que momento que isso, de que forma que isso vai contribuir para a saúde mental dos jovens? Muito bem. Vai contribuir de uma forma, assim, grandiosa, justamente porque quando a pessoa ela está muito envolvida ali, ao ponto de se tornar dependente de uma ferramenta tecnológica, isso vai impactando na concentração, na memória, no aprendizado. E é muito interessante porque eu li recentemente uma matéria onde estava ali escrito que os estudantes, eles não estavam conseguindo se concentrar o suficiente durante as aulas, justamente porque estavam distantes do celular. Isso a gente pode até classificar como uma nomofobia, que é o medo de ficar distante do aparelho celular. E isso é algo que estava acontecendo muito. Nomofobia. Nomofobia. Isso. E isso estava sendo algo muito recorrente e acabava, querendo ou não, impactando justamente na forma desse aprendizado, como a pessoa ela ia absorver esse conhecimento. Então, que bom que essa lei federal está em vigor. Ótimo, porque é algo importante. A gente precisa começar a criar conexões para que as pessoas elas estabeleçam um vínculo real e não só imersas ali no ambiente virtual. O uso da tecnologia em excesso, quais são os prejuízos que ela pode nos causar no futuro? Nossa, muitíssimos prejuízos no sentido de que ela distancia a gente do vínculo real com as pessoas, porque nós somos seres sociais, a gente depende dessa socialização com o outro. No sentido de a pessoa ela adquirir repertório e comunicação, que é algo que acaba faltando. A pessoa, quando ela está ali muito envolvida no ambiente virtual, ela, por vezes, perde essas habilidades sociais de se comunicar. E isso também é algo prejudicial, porque no ambiente de trabalho exige fazer uma entrevista, saber se comunicar, e quando isso é perdido, acaba gerando altos danos e também impactos na nossa memória, na nossa saúde física, porque nós somos seres integrais. Então, se nós estamos, de alguma forma, negligenciando a nossa saúde mental, o nosso corpo ele também vai receber sinais. Então, gera impactos assim que são bem danosos para nós mesmos. E aí, como é que a gente faz? O que você acha que é o mais indicado para a gente ter esse controle? Porque tem pessoas que trabalham com tecnologia. Sim. Então, assim, boa parte do dia passa ali, na frente ou de um computador, né, ou de uma tela, do celular, dos tablets, enfim. Como que a gente faz para controlar isso? Quando você, por exemplo, tem que usar isso também como profissão? Bom, é uma tarefa um pouco mais complicada. Mas é importante, principalmente, estabelecer um limite. Então, colocar um tempo ali que você vai fazer essa utilização para que você não fique ali dependente desse uso, assim, desse aparelho celular, do computador. Obviamente que tem pessoas que trabalham com isso, então elas necessitam. Porém, para além dessa utilização, quais outras coisas também que a pessoa ela encontra como sendo um reforçador para conseguir, de fato, aproveitar de uma maneira satisfatória. Então, tem pessoas que preferem passear com a família, ter momentos com a natureza ali, curtindo, leituras, músicas. Então, são vários os recursos que também são importantes e que ajudam nesse processo de distração, para além do mundo digital. Quando que a pessoa começa a perceber que o excesso da tecnologia está afetando a saúde mental dela? Quando os comportamentos e os hábitos eles já mudam. Então, se era, por exemplo, uma pessoa que era mais comunicativa, acaba ficando mais introvertida, mais isolada do convívio social. Se tem um compromisso, não quer sair, só quer ficar em casa. Outro ponto também, se já está impactando nas relações com o outro. Então, com família, no ambiente de trabalho, na socialização de modo geral. Então, são sinais importantes de a gente ficar atento. Será que isso é algo que está sendo positivo ou prejudicial? Então, fazer um balanço para a gente utilizar com equilíbrio, que é um ponto muito necessário e importante. E eu acho que, por exemplo, para quem trabalha com a tecnologia, né, passa bastante tempo
aí, né, nas telas e tal, no computador, eu acho que o interessante talvez seja, quando você chegar em casa, tentar realmente Sim. dar uma desligada, né? Porque se você passou o dia inteiro, precisa passar o dia inteiro ali, né, com o seu WhatsApp logado, o tempo todo em sites e aplicativos, resolvendo coisas e o tempo todo com a tecnologia a todo vapor. Então é importante que você tenha esse equilíbrio de que se você trabalha o dia inteiro, né, quando você chegar em casa, tenta fazer um detox, Sim. tenta fazer uma limpa aí na sua mente, porque parece que tem horas assim que a gente fica tanto tempo no celular, que seja trabalhando, que seja vendo outras coisas, que o cérebro parece que ele vai esmagando assim, ó, parece que ele vai sumindo e você sente uma pressão na cabeça de tanto tempo que você fica. Exato. E às vezes você não percebe. Se você pegar um livro, dependendo da pessoa, né, não generalizando, mas se a pessoa tiver dificuldade de leitura, ela vai ler 2 páginas e não vai querer mais. Mas pega o celular para você ver. Nossa. Fica horas ali dando. Eu acho que essa é a peneira que a gente tem que fazer na nossa vida e a balança que a gente tem que usar. Ó, chegou o momento do entretenimento, eu quero entrar agora nos vídeos aqui que eu quero dar risada. Agora eu preciso fazer umas compras, então eu vou entrar aqui no aplicativo para fazer compras. Mas agora eu vou ler um livro, agora eu vou sair da tela, preciso dormir tantas horas antes. Ainda tem isso também, né? Sim. Das horas para você dormir. Qual que é o mais indicado também? O mais indicado é, antes de você ir dormir, separar pelo menos uns 30 minutinhos fora dessas telas. Porque quando nós estamos ali muito envolvidos, isso também acaba prejudicando o nosso sono. Então, com aqueles estímulos, com a alta demanda de conteúdo, isso vai gerando ansiedade e também uma inibição da melatonina. Então, ao invés de produzi-la, acaba impactando para a inibição dela. E isso prejudica. Então, por isso que às vezes tem pessoas que possuem até insônia, no sentido de não conseguir ter uma boa noite de sono. Então, fazer essa redução anterior é algo muito importante. E as pessoas que acordam muito antes de falar bom dia já pegam o celular? Nossa, Kelly, isso acontece muito. É algo que precisa ser reduzido, porque quando nós fazemos essa primeira atividade ao acordarmos, isso acaba já prejudicando na forma como nós vamos conduzir o nosso dia. Porque você é bombardeado com notificações, com e-mail, com informações boas, ruins, e isso vai determinar como que você vai fluir. Se vai ser de uma forma positiva ou se vai impactar na sua forma de se relacionar com o mundo de modo geral. Então, é importante fazer essa redução. Antes de acordar, fazer outras coisas, tomar um café tranquila com você mesma, conversar com o outro e depois desse tempinho que você acordou, relaxou, tomou seu banho, fez suas necessidades, ir para o celular. Gente, porque é uma coisa que a gente sempre vê o pessoal falando aqui no nosso programa, né? Que os primeiros minutos ali do seu dia, eles vão determinar o que como o seu dia vai ser no resto né, ao longo do dia inteirinho. Então, se você acorda, imediatamente já pega o celular e já é bombardeado de informações, sejam informações boas, ruins, engraçadas ou não, aquilo ali vai determinar como vai ser o seu dia. Por isso que é importante para a nossa saúde mental você acordar, respirar. E cada um tem a sua rotina, a sua doutrina, fazer o seu devocional, tomar um café, meditar, enfim. É importante que você faça isso para depois você ir pegar no celular, porque ali você vai ser bombardeado de informações independente de quais sejam elas, né? Por isso que é bom a gente ter ali meia horinha antes de dormir. Sim. E aí, quando você acorda, quanto tempo mais ou menos depois? Meia hora também? Vamos colocar umas meia horinhas também. E na hora que as pessoas estão se alimentando? Porque tem gente que come no celular na mão, com o celular na mão, quando vai ver, nem degustou, nem aproveitou o momento, nem esteve com a família e nem viu o que comeu. Sim. Exato, Kelly. Por isso, a importância de a gente manter uma atenção plena para o nosso momento presente. O que está acontecendo no nosso momento atual que, às vezes, quando a gente está tão envolvido ali, nós acabamos perdendo. Então, é importante deixar o celular de lado, fazer a sua refeição tranquilo, comunicando ali com outros se você quiser, ter esse momento de afetividade ali, de interação, para que isso também não fique um hábito condicionado, ao ponto de você só conseguir realizar uma determinada tarefa se você estiver com o seu celular na mão. Então é importante a gente também valorizar esse tempo de qualidade. Então como que nós estamos usando o nosso tempo? Será que a metade do nosso dia está sendo para a tecnologia, para o celular?
Então, fazer a separação é muito importante. Tem jeito não, né, gente? Não. E o celular, ele tá presente na nossa vida todos os dias, todas as horas, né? A gente precisa cuidar. E eu acho que para isso também vem junto com um pouquinho de autoconhecimento também, não vem não? Pra gente conseguir aprender a lidar, porque tem gente que não quer saber, não escuta, ah, tá bom, deixa, só vai indo. Mas aí quando você começa a perceber o que não tá legal em você, e você quer mudar, já é meio caminho andado. E aí o autoconhecimento começa a aparecer em você, né? Acho que a partir do momento que você ao invés de ficar no celular à noite, vai ler ali 5 páginas de um livro que você pegou para ler. Ao invés de acordar cedo, já pegar no celular, vai ler mais um pouco também de alguma coisa que você queira, né? Dar uma respirada, tomar um café tranquilo. Aí você vai colocando em prática aquilo que é o melhor para você. E não é o que você acha que é melhor para você. Eu acho que nesse momento o autoconhecimento também é muito importante, não é? Com certeza, Kelly. Quando nós temos o autoconhecimento, nós também desenvolvemos a nossa conscientização a respeito daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Porque se nós temos um hábito que nós sabemos que vai gerar danos para nós, nós acabamos, querendo ou não, negligenciando esse aspecto que é tão importante. Da nossa saúde emocional, nossa saúde mental como um todo e também da nossa saúde física, né? Então, cuidar. A gente precisa prevenir para não esperar chegar o período de crise, onde já vai estar, de alguma forma assim, mais intenso e excessivo, para, né, não gerar prejuízos maiores no futuro. E além das tecnologias, né, a gente sabe que a ansiedade hoje, infelizmente, é o mal do século. Além das tecnologias, o que você acha que é bom a gente estar atento para não cair, né, nessa doença que é tão difícil de lidar, né? Sim. Bom, é necessário, primeiramente, além do autoconhecimento, é um ponto muito importante, a gente também estabelecer limites, saber aquilo que é necessário e aquilo que não, para a gente conseguir ir modificando esses hábitos que por vezes são ruins. Então, avaliar o nosso tempo, como que nós estamos administrando as atividades da nossa vida, com rotina, com organização, porque isso também faz total diferença. Porque se nós estamos em um ambiente que é totalmente sem rotina, desorganizado, isso também vai potencializando cada vez mais esses sintomas ansiosos. Então, a gente também fazer essa introspecção interna é algo essencial. Entendi. Então é importante que nós estejamos ali sempre, né, antenados do que não nos faz bem, pra gente ir eliminando. Bora lá então? Tem a primeira pergunta? Coloca aí então pra gente ver. Nossa primeira pergunta. E aí, galerinha? Liminha de São Paulo. Eu trabalho em televisão e sou obrigado a estar sempre de olho no celular, pois dependo dele para conduzir a minha função. Como ter um controle em um aparelho de celular, já que a minha vida está dentro, né, de um aparelho? Bom, como que a gente estava falando, ter um controle. E isso às vezes acaba sendo bastante difícil, porque, como você mencionou ali, trabalha com essa ferramenta. Mas estabelecer um tempo após o seu expediente, fazer atividades que sejam fora desse ambiente virtual, porque nós sabemos que nós armazenamos tudo no nosso aparelho celular, no nosso computador, mas também temos outras alternativas. Então, temos também as agendinhas, se você não quiser ficar ali exposto àquela tela ali, para além do seu período de trabalho, deixar marcado, anotadinho, bonitinho, para que isso também reduza um pouco e fazer outras atividades que não seja só envolvida em telefone, porque realmente isso daí causa uma grande exaustão mental ao ponto de impactar muitíssimo na forma como nós vamos nos ver, como que nós vamos lidar com a nossa vida e como que nós vamos nos colocar nesse ambiente de certa forma. Então, é fazer uma redução após, porque durante você vai trabalhar com o seu aparelho, mas após o seu período de trabalho, estabelecer uma pausa, um tempinho para você se dedicar a outras tarefas que também são importantes. E quando a gente chega na exaustão mental, gente, aí o negócio vai ficar mais difícil ainda para a gente conseguir controlar. Então é importante que a gente, né, tente aí, enfim, fazer qualquer coisa que precisa ser feito antes, não deixar o negócio acontecer para depois correr atrás do prejuízo. Então, acho que nesse momento, para quem trabalha com o celular, dá umas pausas, né? Faz tudo aquilo que a doutora disse. Quando chegar em casa, deixa o celular um pouco de lado, vai aproveitar os momentos, porque o momento da vida é hoje, não é amanhã.
A gente sempre fala isso também, né? O pessoal Sim. tem mania de ficar esperando Não. a melhor hora pra tudo. Não, eu vou ficar aqui porque no dia que eu ficar rica eu vou curtir, no dia que eu me aposentar eu vou descansar. Gente, a vida é hoje. Esquece isso. Vive agora, que amanhã você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Não é? Se tiver mais alguma mensagem, coloca aí pra gente, que aí a gente vai respondendo aqui as perguntas, tá bom? Olha aí, ó, o Antônio de São Paulo colocou o seguinte. Olá, sou o Antônio e queria saber como identificar a ansiedade pelo uso excessivo de tecnologias. Gente, as chuvas não estão brincando não, hein? Olha, se protejam aí, porque a gente não quer receber aquele recadinho da Defesa Civil não, tá? Porque nós não estamos preparados para essa conversa, pelo amor de Deus, se cuidem aí. Bom, continuamos aqui com o nosso bate-papo, nós estamos conversando aqui com a nossa maravilhosa Sulamita. Sulamita. Juro que eu tava pensando, gente, calma, deixa eu lembrar. Sulamita, que é psicóloga, está conversando com a gente hoje aqui sobre o excesso de tecnologia, né? O que isso pode fazer com a nossa saúde mental, principalmente com a ansiedade, né? Tem pessoas que, por exemplo, estão ali 24 horas no telefone, sentem o estômago doer um pouquinho de vez em quando, dependendo do que você vê ali, isso é um sinal de ansiedade também, não é? Excesso de informações também pode acabar com a sua saúde mental, aumentando também a sua ansiedade. Tremedeira, ela estava dizendo aqui pra gente também, palpitação, acho que aquela coisa de acelerar também, a pessoa se sentir acelerada, sabe assim, não tá confortável, tá ali no celular. E aí você começa, a respiração muda, não é? Então, acho que é uma hora que a gente tem que parar, prestar atenção, porque, gente, se a gente não cuidar da nossa saúde mental agora, daqui a pouquinho vai dar uma pane no sistema e aí já vimos, não é? Exato. E a gente estava falando um pouquinho também sobre autoconhecimento, que eu acho que é super interessante conversar também sobre, porque o autoconhecimento ajuda a gente a desenvolver várias questões, né, em nós mesmos, prestar atenção no que a gente precisa mudar ou não, e esse controle que a gente precisa fazer aí, né, das tecnologias, do celular, no nosso dia a dia, é uma questão que a gente precisa parar e reparar. E aí é só você tendo uma mente aberta mesmo para você conseguir dosar isso. Né, olha, realmente fico demais no celular, né, preciso ficar menos, quantas horas por dia eu posso ficar, quando eu acordo o que eu tenho que fazer, quando eu vou dormir o que eu tenho que fazer. A gente vai até retomar isso agora. Fala pra gente, Su, quanto tempo mais ou menos a gente pode ficar no celular ali por dia, quanto tempo que é o recomendado, né, as pausas que a gente tem que fazer, quanto tempo antes de dormir também, e quanto tempo depois que a gente acorda, depois de quanto tempo que a gente pode pegar no celular, só para recapitular para o pessoal que está nos assistindo. Bom, vamos lá. 3 horinhas seria o ideal para ficarmos no celular, mas obviamente que a gente fica muito mais que 3 horinhas. Mas eu sei que ao longo do dia, às vezes é um pouco difícil, porque nós trabalhamos com o celular, com a internet, com o computador, então fica realmente muito difícil. Porém, algumas dicas que talvez sejam importantes. Pelo menos antes de dormir, 30 minutinhos sem o celular. Isso vai ajudar muito no seu sono, para você ter um descanso de qualidade, de relaxamento mais tranquilo. Ao acordar, não pegar imediatamente o seu celular. Então, vai fazer outras coisas, tomar um banho, tomar um café ali com a sua pessoa que você gosta, ler um livro, fazer o seu devocional, faça algo diferente, mas não inicie o seu dia já pegando o seu aparelho celular, porque isso vai determinar profundamente como que vai ser a sequência do seu dia, impacta no nosso humor e na forma como nós vamos nos relacionar no ambiente, né? De certa forma. Gente. Precisamos nos cuidar, gente. A tecnologia tá aí para roubar tudo que a gente tem de bom e de ruim também. Porque, olha, não dá não, gente. Pegar a saúde mental, o negócio é difícil, hein? Você acaba se sentindo aí, né, com aquela coisa que eu tava falando pra vocês, aquela pressão no cérebro, assim. Às vezes você fica tanto tempo no celular, às vezes você tá enjoado, não sabe por que é. Às vezes é muito tempo no celular também. Sabe, dor de cabeça, as vistas com dificuldade, né? A gente sabe que a luz azul é uma luz que também prejudica bastante, né, a nossa visão. Então é bom a gente estar antenado com tudo isso aí e tomando bastante todos os cuidados. Su, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Foi muito bom, viu? A gente entender um pouquinho mais, né, sobre essas novas tecnologias, o que elas podem causar na nossa vida. Ai, eu tanto que agradeço. no coração, né, de ansiedade, como também no mental, no físico também. Sim. Porque a ansiedade, ela vem e derruba o físico também, Sim. né? Não é só não é só o mental. Não, exatamente. E
também o nosso corpo, ele vai somatizando, né? Às vezes, aquela manchinha que aparece que a gente pensa, eu bati. Não, é o seu corpo dando um sinal de que você precisa se olhar com atenção, com carinho. Então, não negligenciem a sua saúde mental, cuidem de vocês, façam psicoterapia, busquem o autoconhecimento, porque isso é fundamental. E o corpo fala, hein, gente? Fala. Pode colocar essa pergunta que chegou aí agora que eu ouvi. Lucas de São Paulo, tem diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade? Sim, tem diferença, porque a ansiedade todos nós temos em diferentes graus, porque é uma reação natural do nosso corpo. Então, nós vamos sentir naturalmente. Porém, quando se trata de transtorno de ansiedade, isso gera um prejuízo para a pessoa, ao ponto de paralisar ela nas atividades que ela precisa fazer, com gatilhos ali que ativam esses reforçadores mais negativos e que acabam impactando grandemente no emocional da pessoa. Então, isso acaba gerando danos ao ponto de prejudicar na forma como ela vai se ver, como ela vai lidar com determinadas situações e também na forma como ela vai se envolver com o todo. Entendi. Muito bom. Próxima pergunta. Olha lá. Josinaldo de São Paulo. Boa tarde. Estudo com celular em casa. Estudo com celular em casa. Faz bem para as crianças? Não é o ideal e nem o recomendado. Telas a crianças, porque isso traz muitos prejuízos. Então, se caso não tiver a possibilidade de não dar, então reduzir esse uso, para que não traga prejuízos. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, porque são muitas demandas que exigem da gente ter o aparelho ali para ficar verificando, vendo, mas assim, ter um limite. Faz mal até o ponto de você fazer um uso em excesso, onde você não consegue ali ter um freio, não consegue ali se limitar a este uso. Então, ter um tempo específico, estabelecer um limite é extremamente importante para reduzir esses danos. Perfeito. Su, muito obrigada, viu, pela sua presença mais uma vez. Adorei conversar com você. Por gentileza, também. deixe seus contatos para quem quiser conhecer o seu trabalho nas redes sociais. Fique à vontade. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês. E os meus contatos são: meu Instagram é @psicologados. E o meu telefone profissional é DDD 11 9 1054 0423. Então, Bom, é isso. obrigada mais uma vez. Eu que viu? agradeço. Volte mais vezes pra gente conversar. Com certeza. Fica aqui que a gente vai bater mais um papinho aqui, Tá tá bom. bom? E olha, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, só o tempinho de tomar aquela água, a gente já volta.